meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e que Deus continue protegendo cada um de vocês. Hoje, na nossa aula de matemática, iremos ver o conteúdo sobre medidas de temperatura e também iremos ver o conteúdo sobre probabilidade estatística. Vamos iniciar falando de medidas de temperatura na página 286. Bom, para iniciarmos a nossa aula, vamos primeiro ver o conceito de temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Exemplo, quente ou frio, ok? Bom, existe um instrumento utilizado para medir a temperatura, que é o termômetro. Existem alguns tipos de termômetros, vamos ver aqui alguns exemplos. O termômetro digital, o termômetro de rua, termômetro de álcool. Esses são alguns dos exemplos, certo, de termômetros, que são os instrumentos utilizados para medir a temperatura de um corpo. No caso, o termômetro de rua, medir a temperatura do ambiente. Eu acredito que vocês já tenham visto, certo? Em noticiários, nos jornais, até mesmo em ruas aqui da cidade, mostrando a temperatura que está naquele momento, a cidade, certo? Bom, a unidade de medida das medidas de temperatura é o grau Celsius. Vamos ver aqui o símbolo. Esse aqui é o símbolo, certo? Que é o grau Celsius, que é uma escala utilizada no Brasil e em vários países do mundo, certo? Então aqui é o grau Celsius. Quando vai mostrar no noticiário, em jornais, certo? A temperatura do ambiente, a temperatura que está naquele momento, certo? Sempre apresenta um número e o símbolo, certo? Por exemplo, 30 graus Celsius. Então, nós vamos fazer a leitura dessa forma, 30 graus Celsius, ok? A mesma coisa o termômetro, quando vai medir a temperatura de uma pessoa, certo? Então, também a escala é essa, a escala utilizada é o grau Celsius, ok? Bom, agora nós iremos ver o conteúdo sobre probabilidade estatística na página 290, vamos lá? Bom, agora vamos falar de probabilidade estatística na página 290. Vamos iniciar vendo o conceito de probabilidade e o conceito de estatística. Probabilidade é o ramo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios e através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Agora vamos ver o conceito de estatística. Estatística é o ramo da matemática que se encarrega de coletar dados sobre determinado assunto, organizá-los e expô-los na forma de tabelas ou gráficos. Então aqui nós vimos os conceitos de probabilidade e o conceito de estatística. Bom, probabilidade tem a ver com chances, com possibilidades. Eu vou mostrar para vocês, certo, alguns exemplos para vocês poderem compreender melhor o que é probabilidade, que chances são essas. Aqui no livro de vocês, na página 290, está dando um exemplo, uma turma, certo? Uma turma de alunos. Alguns estão com vestidos de bermuda, e outros estão de calça. Então, vai ter um sorteio, certo? E aí, a partir desse sorteio, existem as chances, de sair um determinado número de alunos que estão de bermudas e chances, de sair nesse sorteio uma determinada quantidade de alunos de calça, certo? Eu vou mostrar para vocês o exemplo com relação ao dado. O dado, ele tem 6 faces, 6 lados. Ele representa os números de 1 a 6, certo? Então, eu pergunto a vocês, quantas chances eu tenho ao jogar o dado de sair um número menor do que o 4? Então, vamos ver aqui? Bom, vamos ver o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o dado, certo? Como vocês viram na imagem. Ele tem 6 faces, 6 lados. Cada lado representa uma quantidade do número 1 até o 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Eu perguntei quantas chances eu tenho ao jogar o dado de sair, certo? Um número
menor do que o 4. Eu tenho quantos números menores do que o número 4? 3, não é verdade? Eu tenho o 1, o 2 e tenho o número 3. Então, eu tenho 3 chances, certo? Então, existem 3 possibilidades. Então, eu escrevo assim, ó, 3 em 6, ok? Por que 6? Porque 6 é o total de números que eu tenho, certo? E o 3 é as chances que eu tenho de sair um número menor do que o 4 ao jogar o dado. Entenderam? Bom, vamos ver agora outro exemplo. Bom, eu fiz, certo? Algumas fichas. Aqui eu tenho 3 fichas amarelas, certo? Na cor amarela, 3, ok? Eu tenho aqui 2 fichas na cor laranja, certo? E eu tenho 4 fichas, certo? Na cor vermelha, ok? Eu tenho um total de 9 fichas. Eu vou colocar essas fichas dentro desse saquinho aqui, desse saco plástico, certo? Eu vou colocar as 4 fichas vermelhas, certo? As 2 fichas laranjas e eu vou colocar as 3 fichas amarela, ok? E aí eu vou fazer o sorteio dessas fichas, ok? Lembrando que eu tenho um total de 9 fichas, certo? Eu tenho 9 fichas. Eu tenho 4 fichas na cor vermelha. Eu tenho 2 fichas na cor laranja. 2 fichas laranjas. E eu tenho 3 fichas na cor amarela. 3 fichas amarelas. Ok? Certo? Bom, eu vou sortear a ficha, certo? Você vendo a quantidade de cada uma das fichas, 4 vermelhas, 2 laranjas e 3 fichas amarelas, ok? Eu tenho mais chance, certo? De sortear qual ficha? A vermelha, a laranja ou a amarela? Muito bem, se você respondeu vermelha, você acertou. Eu tenho mais chance de tirar a ficha vermelha, por quê? Porque são 4 chances, certo? Eu tenho 4 fichas vermelhas. Então, seriam o quê? 4 possibilidades, né? 4 chances em 9, ok? 4 em 9. Vocês entenderam? Bom, vocês entenderam então o que é probabilidade, né? Tem a ver com as chances, com as possibilidades. Vocês viram o exemplo do dado e viram o exemplo das fichas. Certo? Então, vocês entenderam por que tem mais chance de sair as fichas vermelhas. Justamente porque tem mais fichas vermelhas, ok? Bom, agora vamos falar de estatística. Como vocês viram no conceito, estatísticas está relacionado à coleta de dados, certo? Depois que é feita essa coleta de dados, né, vai ser tudo organizado em uma tabela e depois em um gráfico, certo? Bom, muitas pessoas trabalham fazendo pesquisas, certo? Coletando os dados com outras pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, muitas pessoas, né, elas vão se candidatar, né, a prefeito, a vereador. Então, muitas pessoas trabalham fazendo pesquisas, né, coletando os dados para construir uma tabela e um gráfico para saber que candidato tem um maior número de votos, tem a maior possibilidade de ganhar, né? Então, através dessa coleta de dados, certo? Dessa pesquisa, as pessoas que trabalham com isso organizam tudo em uma tabela, certo? Depois criam um gráfico, ok? E ali a pessoa vai saber, certo? Qual é o candidato que tem o maior número, certo? De pessoas que irão votar nele, a partir, né, dessa coleta de dados. Vocês entenderam? Pronto, agora vocês irão fazer as atividades e em seguida retornem para ver as correções. Podem pausar o vídeo agora. Retornamos com as correções, vamos iniciar pelas atividades extra na página 282. Vamos conferir a terceira questão.
Complete as igualdades. 1 litro é igual a 1000 mililitros ou 1 mililitro é igual a 0,001 litro. A. 2 litros é igual a 2.000 mililitros. B. 2,3 litros é igual a 2.300 mililitros. C. 1.800 mililitros é igual a 1,8 litros. D. 1 meio de litro, que é igual a, certo? Meio litro é igual a 500 mililitros. E. 4,5 litros é igual a 4.500 mililitros. F. 6 litros é igual a 6.000 mililitros. G. 1/4 de litro é igual a 250 mililitros. E H, 10.000 mililitros é igual a 10 litros. Então, confiram a terceira questão, por favor. Agora, vamos conferir a quarta. Complete com a unidade de medida adequada, litro ou mililitro. A. Tiago tomou um copo de 300 mililitros de suco de laranja. B. Sandra comprou uma panela de pressão com 7 litros de capacidade. C. Renato molha as plantas usando um regador de 5 litros. D. Rosa comprou uma garrafa térmica de 1.500 mililitros. Confiram a quarta. Quinta questão. Na sua opinião, qual é a capacidade dos objetos abaixo? Letra A, um copo com água, certo? Então, 250 mililitros. B, temos aqui, certo, colírio, 15 mililitros. C, a piscina, 500 litros. E na letra D, caixa d'água, 500 litros. Ok? Então, confiram essa página. Vamos lá. Bom, agora vamos conferir a página 283. Ok? E a página 283. Primeira questão. Um carro percorre em média 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. Para percorrer 1.140 quilômetros, quantos litros de gasolina aproximadamente esse automóvel consumirá? Então, aqui nós vamos fazer uma divisão. 1.140 dividido por 12 dá igual a 95. Consumirá aproximadamente 95 litros de gasolina. Confiram. Segunda questão. Sabendo que é aconselhável ingerir em média 2 litros de água por dia, quantos copos de 250 ml, mililitros, de água devemos consumir por dia? Primeiro vamos transformar 2 litros em mililitros, que vai ser igual a 2.000 mililitros. Agora vamos fazer uma divisão. 2.000 dividido por 250, igual a 8, certo? Devemos consumir 8 copos de 250 mililitros, ok? Terceira questão. No aniversário de Rebeca, foram consumidos 18 copos de 300 ml de suco de laranja e 20 caixinhas de 200 ml de suco de goiaba. Quantos litros de suco foram consumidos ao todo? Primeiro vamos fazer as multiplicações, certo? 18 vezes 300, 5.400. Aqui aplicando a regrinha prática, repete os dois zeros e multiplica só por 3, certo? 20 vezes 200 dá 4.000 também, aplicando a regrinha prática, ó, repete esses dois zeros e multiplica só por 2. Agora soma os dois resultados, 5.400 mais 4.000 igual a 9.400 mililitros. Agora vamos transformar em litros. 9.400 mililitros é igual a 9,4 litros, ok? Transformar de mililitros para litro é uma divisão, certo? Por 1.000. Foram consumidos ao todo 9,4 litros de suco. Então, confiro essas três. Vamos agora conferir a quarta questão dessa página. Vamos lá? Ok? Pronto, né? Agora vamos conferir a quarta questão. Fabiana ganhou um filhote de gato que toma 350 mililitros de água por dia. Quantos litros de água ele tomará em 30 dias? Uma multiplicação primeiro. 350 vezes 30, 10.500. Transformar de mililitros para litros. 10.500 mililitros é igual a 10,5 litros. Ele tomará 10,5 litros de água em 30 dias, ok? Página 284, quinta questão. Um dromedário bebe até 140 litros de água em 10 minutos. Quantos litros de água ele bebe em 11 minutos? Primeiro vamos dividir. 140 dividido por 10 igual a 14. 14 vezes 11 igual a 154.
Ele bebe 154 litros de água em 11 minutos, ok? Sexta questão. Uma torneira gotejando desperdiça em média 46 litros de água por dia. Quantas garrafas de 1,5 litro poderiam ser enchidas com o que foi desperdiçado durante uma semana e 2 dias? Vamos fazer uma multiplicação. Uma semana e 2 dias são 9 dias. Então, 46 vezes 9 é igual a 414. Nós vamos dividir 414 dividido por 1,5. 1,5 é um número decimal. Então, vamos transformar 414 em um número decimal. 414,0 dividido por 1,5. Quando iremos fazer a divisão, nós vamos esquecer a vírgula. Então, não precisa colocar a vírgula aqui na divisão, ok? Então, vai ficar 4.140 dividido por 15 vai ser igual a 276. Poderiam ser enchidas 276 garrafas de 1 litro, de 1,5 litro, né? 1,5 litro de água, ok? Então, por favor, confiram. Vamos lá. Ok? Bom, agora vamos conferir a 7ª questão dessa página. Pronto. Vamos conferir a 7ª questão. Rubens precisa tomar 5 ml de xarope 2 vezes ao dia durante 10 dias. Se o frasco do remédio tem 200 ml, sobrará ou faltará xarope? Quantos mililitros? Então vamos aqui, ó. 5 vezes 2 igual a 10, que é o que ele toma por dia. Agora em 10 dias, 10 vezes 10 igual a 100. Vamos subtrair, né? 200 menos 100 igual a 100. Sobrarão 100 ml de xarope. Confiram. Agora vamos conferir a página 287. Primeira questão. Observe no gráfico abaixo as temperaturas máxima e mínima previstas para as capitais de alguns estados brasileiros para o dia 27 de março de 2019. Bom, aqui temos o gráfico, né, com algumas capitais de alguns estados. A. Quais foram as temperaturas máxima e mínima previstas para a capital de Minas Gerais? A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. A máxima, 30 graus Celsius. Mínima, 15 graus Celsius, certo? Letra B. Qual é a temperatura máxima prevista para Porto Velho? 30 graus Celsius. Item C. Em qual dessas capitais a temperatura máxima prevista foi a maior? Manaus. Letra D. Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima previstas para esse dia em Vitória? Bom, a máxima é 31 graus Celsius e a mínima é 22. Então, 31 menos 22 igual a 9. A diferença é 9 graus Celsius, certo? Agora vamos para o item E. Quais foram as temperaturas máxima e mínima previstas para as capitais de estados da região onde você mora? Nesse gráfico aqui, só tem 2 capitais, certo? De estados do Nordeste, certo? Da região Nordeste, que é a nossa região. Temos Fortaleza, capital do Ceará, e Maceió, capital de Alagoas. Em Fortaleza, a máxima é 31 graus Celsius, mínima 23 graus Celsius. E Maceió, máxima 33 graus Celsius e mínima 23 graus Celsius, ok? Então, confiram, por favor. Bom, a página 288 é uma atividade extra, é uma pesquisa, certo? Vocês vão fazer o seguinte. Pesquise a previsão de temperatura máxima e mínima no município onde você mora para os próximos 5 dias. Depois registre na tabela abaixo e dê um título a ela, ok? Então, vocês vão, certo, fazer uma pesquisa durante 5 dias, né, da temperatura máxima e a mínima e vão anotar. Depois vão construir um gráfico, ok? Igual como tem na página 287, o gráfico. E depois irão responder a letra A e a letra B, certo? Bom, agora vamos conferir a página 291. Vamos lá? Vamos conferir a página 291. Primeira questão. Lucas e Jonas estão brincando de lançar dados. Os pontos sorteados serão os que caírem na parte virada para cima. Observe a cena acima e responda. A. Quando um dado é lançado, quantos são os resultados possíveis? 6 resultados. Item B. Qual é a chance de sair um número par e de sair um número ímpar? Par, 3 em 6, ímpar, 3 em 6.
Item C, qual é a chance de sair um número menor que 4? 3 em 6. Item D, qual é a chance de sair um número maior que 2? 4 em 6. Item E, no lançamento do dado, há mais chances de sair um número menor que 6 ou maior que 3? Menor do que 6. Agora vamos para a segunda. Observe as fichas abaixo. Temos fichas do número 1 até o número 9. Joel vai sortear ao acaso sem olhar uma das fichas. Qual é a chance dele sortear, certo? Na letra A. O número 7. 1 em 9, porque só tem uma ficha com o número 7. B. O número 1, 1 em 9 também, só tem uma ficha com o número 1. C. Um número ímpar. Tem 5 números ímpares. Então, 5 em 9. E no item D, um número par. Tem 4 números pares, então 4 em 9, ok? Confiram. Agora vamos conferir a página 292. Vamos lá? Ok? Pronto, né? Agora vamos conferir a página 292, comunicando informações. Veja o resultado de uma pesquisa feita com os alunos das turmas do 4º ano após a visita ao zoológico. Aí tem o animal preferido dos alunos do 4º ano e o número de alunos que votou em cada um desses animais. Acompanhe algumas perguntas que a professora precisou responder para analisar o resultado da pesquisa. A. Quantos alunos responderam a essa pesquisa? 155 alunos. É só somar o total, né, do número de alunos aqui na tabela. B. Qual foi o animal mais votado pelos alunos do 4º ano? Tigre. C. Qual foi o menos votado? Camelo. D. Quais animais foram citados nessa pesquisa? Tigre, elefante, girafa, camelo e macaco. Vamos agora para o outro pontinho que tem. Com as informações obtidas nessa análise, a professora fez uma síntese do resultado da pesquisa. Leia e complete. Todos os 155 alunos do 4º ano da escola Placa de Ouro escolheram um animal preferido. O tigre, certo? Foi o animal mais votado, recebeu 50 votos. O animal menos votado foi o camelo, com apenas 10 votos, certo? Então, confiram. Outros animais, além desses, foram citados pelos alunos. São eles o elefante, a girafa e o macaco. Confiram, por favor, as respostas. Vamos lá. Agora, vamos conferir a página 293. Vamos lá. Ok? Então, vamos, né? Agora vamos conferir a página 293. Primeira questão diz assim: observe na tabela os esportes que conquistaram medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão até 2016. Esportes que conquistaram medalhas para o Brasil. Aí aqui nós temos uma tabela, certo? Atletismo, judô, vôlei, natação e basquete e as medalhas: ouro, prata e bronze, no total. A. Qual desses esportes trouxe mais medalhas em todos os Jogos Olímpicos de Verão? E qual trouxe menos? Que trouxe mais vôlei e menos basquete. B. Qual esporte não conseguiu medalha de ouro? Basquete. Bom, na segunda questão, observando a tabela acima, continue a colorir as colunas para mostrar o número de medalhas conquistadas nos esportes a seguir. Então, você vai pintar de acordo com a tabela, certo? Você vê na tabela o número de medalhas de ouro, prata e bronze e você pinta a quantidade de quadradinhos, ok? Igual como tem no exemplo. Agora vamos conferir a página 295. Primeira questão. No Brasil, várias línguas indígenas estão desaparecendo. O gráfico abaixo traz um número aproximado de falantes de algumas dessas línguas ameaçadas de extinção. Com base no gráfico, responda as questões. Vamos ver aqui, né? Tem várias línguas, agora vamos ver aqui os itens. A. Qual é a língua indígena com o maior número de pessoas falantes? Quantas são? É a língua Bacairi, certo? Com 950 falantes. Confiram. B. Qual é a língua com o menor número de falantes? E quantos, né? É a língua Macurape, 50 falantes. Confiram. Agora vamos ver o item C. Quais são as línguas com o mesmo número aproximado de falantes? São as línguas Xalenaua e Panará, certo? Item D. Quantos são os falantes da língua Meinacu? 200 falantes, ok? Vamos ver o item E. Quantos falantes a menos a língua Xalenaua tem em relação a Bacairi?
fazemos uma subtração. 950 menos 300 é igual a 650, certo? Então, 650 falantes a menos, ok? Então, confiram as respostas. Vamos lá. Pronto, né? Então, meus amores, terminamos as atividades, né? As correções, certo? A nossa aula encerra. E na nossa próxima aula de matemática, iremos ver a revisão de matemática, certo? Para o trabalho avaliativo. Então, beijos e estudem, certo? E façam atividade extra também, ok? Beijos. Fiquem com Deus.